Direto dos estúdios da B3, eu converso com Daniel Mendes, sócio-presidente da Sapori, sobre empreendedorismo. Daniel, como eu falei no início, você começou, você era um garçom, vendeu o único bem que você tinha, que era um Gol GTI, em 1992, ano do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ou seja, as condições do país não eram as melhores. O que te levou a empreender, a começar um negócio naquela época conturbada e vender o único bem que você tinha? Sempre a crise tem que ser olhada de várias formas. Realmente era uma época muito difícil, mas do ponto de vista, você começar nessa época foi melhor, porque ninguém tinha dinheiro. Nem quem tinha dinheiro disponível. Então, a própria crise me criou uma condição de, claro, você tinha um patamar que saindo todos iguais. Claro que os outros tinham muito mais estrutura, mas eu poderia sair. O que eu te digo é que esse empreendedorismo, ele vem sendo praticado até hoje. Nos desafios novos que a empresa vai tendo, você vai empregando o empreendedorismo, essa chama que vem de dentro, essa questão, e hoje muito mais maduro, depois de tantos anos fazendo isso, você acaba aperfeiçoando isso e sabendo como lidar isso no meio de pessoas, porque afinal de contas, nada se constrói sozinho, sempre são com pessoas. Mas o legal de começar isso foi um grande sonho, realmente nunca esquecer de onde eu vim, dos valores que vêm desde família, que são a questão que você não são os imexíveis, como eu diria, né? Que seriam assim, a ética, o respeito ao outro, o desafio de ir em frente e ter perseverança, independente de o mundo inteiro vir contra, você seguir, desde que você tenha as bases sólidas a seguir, porque se não é agora, em algum momento vai acontecer, ter realmente a certeza de que o que você está fazendo vai dar certo. E como é que foi nisso? Muito difícil? É muito difícil, sempre é muito difícil, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo, eu vou te dizer uma questão que a gente sempre fala, tem a ver com mudança, tem a ver muito com inovação. Porque olhando agora de trás, a gente olha hoje o filme, né? Todo mundo fala, maravilha, conseguiu criar uma empresa gigante. E se você olhar agora... as dificuldades, né? Se você olhar agora, você diz, pô, mas foi fácil. E foi fácil. Porque se fosse difícil, ninguém conseguiria. A questão é que, naquele momento, as coisas não são difíceis, a gente que deixa elas muito difíceis. E as pessoas contra, e a situação contra, que às vezes não é contra de ruim, é contra de segurança. As pessoas são tão seguras que no fim eles tiram fora do foco que vai dar certo. Então o empreendedor tem que ter certeza daquilo e arriscar, lógico, dentro dos valores morais. Que você não aprende, isso vem de casa, né? Quais são os teus valores, que são valores que não vão se mudar, nem você faturando 100 mil, 2 bi, 10 bi, 100 bi, não vai mudar, porque essa é a essência, eu acho. Então, se você seguir nisso, você vai ser seguro, porque né, as mudanças vão acontecer, os desafios são outros, mas os valores é que seguram. E o respeito ao entorno, que é diferente. Não é o respeito simplesmente às pessoas, que isso é educação, mas o respeito às sinalizações daquele momento, que pode ser bem diferentes de uma fase para outra. Mas eu te diria assim, que o empreender é uma questão muito parecida com inovação. Porque se você empreende uma coisa que dá certo, geralmente é uma coisa nova, alguma coisa que independente de ser mercados, mas tem alguma diferença. Então inovação e empreendedorismo está muito junto. E as pessoas dizem, pô, mas vamos fazer inovação, que é muito bom. Gente, é complicado. Eu costumo dizer que a inovação, e eu que trabalho numa área técnica cheia de nutricionista, e que elas são ótimas porque elas têm que cuidar. Imagina um fluxo de comida para dar uma intoxicação. Sim. Então tem que ser rígido, tecnicamente. Então, depois que eu entendi que não era resistência ruim, que era resistência boa, eu convivi muito melhor. Mas é resistência. E para o empreendedor é resistência. Tem que identificar como resistência. Para resumir, vou te dar um exemplo. Para mim, inovação e empreendedorismo, nesse viés, é igual a cirurgia plástica. Vamos imaginar que você vai fazer cirurgia plástica no rosto para ficar mais bonito. Uma mulher mais bonita, quer dizer, mas o que acontece no começo? Vira um monstro. Uma cirurgia plástica fica todo inchado. A inovação, o empreendedorismo é igual. No começo, a possibilidade de dar errado é total. Então, dá errado para depois ficar bom. E é como a cirurgia plástica. Você vai ficar muito melhor, mas no começo dá errado. Então já convive com o errado inicial. Porque não sai tudo perfeito e maravilhoso e as pessoas são felizes de começo. É incômodo. Incomoda, a inovação incomoda, dói. Mas o final é recompensador. E o porquê que você escolheu essa área? Essa área não é por acaso, né? Meu pai era garçom, meu pai era maître de hotel, porque na verdade já tinha idade, minha mãe era cabeleireira.
Ou ia ser cabeleireiro, ou ia ser garçom, ou ia ser da área gastronômica ou da beleza. Eu gostei da gastronômica e continuei nisso. Então, já me criei nisso, meu pai teve restaurantes, então trabalhei em cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Mas esse foi ali que eu descobri como eu gostava disso. E aí foi que, a partir disso, que depois eu cresci nessa área e adoro essa área. Falando em inovação e trazendo para a sua área, você disse que as duas coisas caminham junto, empreendedorismo e inovação. O que a Sapori, o que você conseguiu trazer de inovação para o seu mercado? Olha, são várias coisas. E várias coisas desde o início. Se você hoje perguntar para qualquer pessoa do nosso segmento qual é a empresa mais inovadora do mercado, certamente os nossos empregados, clientes, o próprio fornecedor, os nossos concorrentes vão dizer que somos nós. Porque realmente a gente vem inovando constantemente. Coisas pequenas, coisas médias e coisas grandes. Só para você ter uma ideia, nós somos hoje a única empresa do mercado que tem 100% de um produto inteligente que se chama iOS, que nós temos a junção de 3 grandes pilares: pessoas, produtos e equipamentos. Então, para te explicar, as inovações são constantes. Em termos de pessoas, como você treina as pessoas, como elas pegam melhor, como que elas rendem mais, como é que elas se sentem melhor, adquirem melhor o conhecimento. Então tem várias situações disso. Quando se fala em produto, nós antigamente recebíamos alface sem lavar. Hoje nós fizemos a alface lavada e cortada. Assim são os bifes, assim, e é produto in natura também. Quando se fala em equipamentos, hoje nós estamos trabalhando com fornos que são praticamente computadores. Essas áreas, não só no Brasil, mas no mundo, inclusive os fornos são alemães. Então nós não estamos buscando tecnologia só do Brasil. Eu acabo vindo da Europa agora para ver metodologias de como se faz. A inovação está diretamente ligada não só com o que nós temos no mercado local, com o que está acontecendo no mundo. E tem muitas coisas acontecendo no mundo que não dão vazão no mundo. Porque a resistência não está no Brasil, está no mundo. Qualquer coisa nova resiste. Mas uma inovação, ela te proporciona mais economia, mais ganho de escala? O que ela traz de bom para a empresa? Eu gostaria que você me desse exemplos concretos. Vou te dar exemplo. Por exemplo, vamos lá, vamos entrar para umas coisas bem entendidas. Né? No meu negócio, por exemplo. Você imagina o que ter 1.100 restaurantes e ter 1.100 açougueiros? Ou ter 1.100 confeiteiros? Não dá. Então, quem consegue fazer um corte de bife melhor? Eu na unidade ou frigorífico no frigorífico? Claro que é no frigorífico no frigorífico. Mas sempre teve aquela questão de que não tem que ser feito na unidade. Para você mudar esse ciclo, é muito difícil. Mas é óbvio, nada é. Quando você olha, por exemplo, que se você tem um computador hoje, que é um forno, o que ele te garante? Que quando você desenvolve um produto, o bife vai ficar sempre ao ponto. Nunca vai passar, nunca vai ficar cru, nunca vai ficar quente, nunca vai ficar queimado, só que é um computador Reduz hoje. o desperdício. Claro, então as inovações, estou te dando alguns exemplos de inovações. Quando a gente fala em treinamento, por exemplo, que inovação nós fizemos no treinamento? O nosso treinamento para as pessoas no Brasil e na América Latina é novela. Como assim novela? São capítulos de novela com artistas com cara de nutricionista, de chefe de cozinha, de atendente, fazendo o dia a dia acontecer. São capítulos de 2 a 4 minutos, no máximo, onde as pessoas veem o dia a dia delas acontecendo. O brasileiro adora novela, aliás, o latino adora Vocês novela. Produzem uma novela específica? Nós gastamos no primeiro ano 3 milhões de reais só para fazer vídeo institucional para os nossos colaboradores. E faz 3 anos que faço isso. Como é que você acha que eu consegui, no Rio de Janeiro, em outubro, preparar 2.700 pessoas para a Olimpíada? Gente que, não sei se você lembra, a gente recrutou gente lá na Mangueira, em todas, éramos nós contratando gente, porque não tinha gente. O que nós fizemos? Trouxemos para dentro, botamos as novelinhas e vamos trabalhar. E as pessoas absorvem muito mais, porque é um hábito fácil para o brasileiro, é uma comunicação fácil. A gente descobriu que muito mais do que o conteúdo é a forma de como se comunicar. Maravilha. Então a gente vem investindo nesse processo de novelas todos os anos. Esse ano, que é um ano de crise, estamos dando 2,5 milhões. Mas a conta não... Eu não estou te falando de custo de RH, estou te falando de custo de treinamento somente de RH. E se nós estamos gastando nessa média de custo por ano, não é porque a gente não tenha tido resultado. Então, em todas as áreas tem inovação. E o mais legal são as inovações de atitude, que esse é o nobre. Quando você consegue passar para a ponta, aquele cara que está te atendendo, ele começa a te atender, às vezes com um sorriso.
É tão legal isso. As pessoas têm que ter orgulho da empresa que pertencem para começar a ter isso. E isso faz parte de um contexto cultural. E está focado em inovação. Dá a possibilidade de qualquer um inovar dentro da empresa. Tá ok. Muito obrigado, Daniel. E no próximo bloco conversaremos sobre saídas para a crise.